Boa tarde a todos, sempre bonita, começando para vocês. Hoje vamos falar de beleza, vida saudável, bem-estar. Bom, você sabe o que é o colágeno, né? Colágeno a gente sabe aí que faz muito bem para a pele, para os cabelos, para as unhas, mas ele também tem outras questões aí que a gente vai estar verificando no decorrer do nosso programa que são benefícios para a nossa saúde. A gente vai saber como combater a flacidez e o que mais o colágeno pode nos beneficiar com a farmacêutica em P&D Lilian Connell-Sarsen, da Provitalite. Também a gente vai saber um pouquinho mais o que é o coaching. Por que as pessoas precisam do coaching? Para que ele serve, na verdade? Qual que é o fundamento? Quem vai explicar para a gente é a coach Marilene Santos. E para começar o nosso programa, você já ouviu falar da dieta low carb? Bom, é uma dieta que está sendo muito utilizada pelas pessoas, muita gente tem procurado e tem visto bastante resultado. Quem vai explicar um pouquinho para a gente é a doutora Márcia Simões Corning, ela que é médica da Eden Clinic e já está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, primeiro assim, como a gente vê, né, que essa é uma dieta que está sendo muito utilizada, que está tendo muito resultado, explica um pouquinho para a gente o que é a dieta low carb. O fundamento dela, na verdade, se fala muito em dieta low carb, mas o termo correto seria até uma nova vida, uma reeducação alimentar. Porque o que acontece? Com a dieta low carb, o objetivo é retirar os alimentos industrializados do dia a dia, deixar pouco carboidrato, ou seja, alimentos como verdura, legumes, saladas, frutas, proteínas das carnes dos animais. Então, esse tipo de alimento. E retirar, por exemplo, o arroz, o feijão, o pão, o macarrão, que vão virar açúcar rapidamente no sangue e vão impedir o processo de emagrecimento e até uma vida saudável. Entendi. Bom, em relação a cortar o açúcar, é necessário? Porque a gente vê que muitas dietas se corta totalmente o açúcar, né? Sim, é bastante necessário e fundamental que se corte o açúcar desse tipo de dieta, tanto para um resultado estético como para a parte da saúde mesmo. A gente sabe que a ingesta de açúcar em altas quantidades é um dos grandes fatores de risco, por exemplo, para o desenvolvimento da diabetes lá no futuro. Então é fundamental tirar o açúcar de dentro da dieta, pelo menos da rotina do dia a dia. Entendi. E os grãos, como trigo, soja? É importante também? Também, porque uma coisa que as pessoas não sabem muito, até os pacientes diabéticos, é que esse tipo de alimento, ele vai entrar dentro do nosso corpo e ele vai se dividir em moléculas de açúcar, ou seja, vai virar açúcar da mesma maneira. Então vai agir no nosso corpo do mesmo jeito. Então é bastante importante que assim que se retire o açúcar puro, também se retire os grãos e os seus derivados. Entendi. Batatas, porque a gente sabe que batata é algo todo mundo gosta, né? A maioria das pessoas, batatinha frita, batata salsa, mandioca, tudo que contém essa questão aí de raízes, é importante evitar? Dentre os carboidratos, na verdade, as raízes são a melhor opção. Então, tem gente que tem um pouco mais de dificuldade em sair de uma alimentação não tão saudável, entrar dentro de uma low carb e não comer mais absolutamente nada. Então, algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Então, as raízes são a melhor opção para esse tipo de pessoa que não quer cortar 100%. Então, a mandioca, a batata Yacon, a batata doce, são as 3 melhores opções de raízes para você consumir no dia a dia, que não vai interferir tanto assim no processo de ganho de peso ou na questão da saúde. São ótimas opções. Olha aí, ó, fica a dica então para quem está assistindo a gente, né, dessa importância. Quando a gente fala de dieta, muitas vezes as pessoas pensam, mas o que é comer de verdade, né? Como que a gente pode então se alimentar? Aí eu te pergunto, doutora, o que é a comida de verdade? O que a gente pode? É carne, feijão, arroz, entra nessa dieta ou não? O arroz e o feijão não entram nessa dieta. Exatamente. Então, o que entra? Entra a carne de todos os animais, entra as verduras, legumes, saladas, as frutas, as castanhas no geral, a gordura animal, entra uma série de alimentos que realmente fazem parte da natureza. O que não entra? Todos os alimentos industrializados no geral e os carboidratos, como a gente comentou. Esses são alimentos que vão ser bastante nutritivos. O que eu observo muito hoje na minha prática clínica? Que os pacientes vêm até nós na Eden Clinic
com uma grande deficiência de vitaminas e nutrientes dentro do corpo. Então está com excesso de peso porque come um monte de alimentos que não é saudável, que tem muita caloria, mas quando a gente examina isso laboratorialmente, o corpo está todo desnutrido, com uma grande falta de vitaminas que acaba ocasionando nos pacientes cansaço, fadiga, mal-estar, sintomas de fraqueza, de indisposição no dia a dia. Entendi. Em relação, doutora, gorduras artificiais, porque a gente pensa, né, o que é gordura artificial? Então eu queria que você explicasse para as pessoas um pouquinho, para que elas entendam o que é essa gordura e principalmente aonde que ela deve cuidar aí, né? Porque a gente sabe, comida industrializada tem que ter um cuidado maior, porque já não é uma coisa natural, mas explica um pouquinho essa parte para a gente. Essas gorduras que a gente fala das industrializadas, elas são mais aquelas gorduras que, por exemplo, estão no salgadinho, na bolacha, que são alimentos altamente industrializados e que não trazem nenhum benefício para o dia a dia. Quais são as gorduras que a gente pode utilizar, que são saudáveis para o nosso corpo? A banha de porco, a manteiga ghee, o óleo de coco, a que tem também nas castanhas, todas essas a gente pode utilizar sem nenhum problema. Um detalhe bastante interessante é a respeito do azeite de oliva extra virgem, que as pessoas adoram e utilizam sempre na dieta. O azeite de oliva extra virgem, ele é muito bom à temperatura ambiente. Então, se você aquece ele, por exemplo, vai fazer uma fritura e frita no azeite de oliva, ele vira uma gordura ruim para o organismo, porque ele só é bom à temperatura ambiente. Isso é uma coisa que as pessoas não têm muito conhecimento e acabam substituindo o óleo de soja pelo azeite de oliva. Porque acha que é mais saudável. Isso. E o mesmo é com a extra virgem, né? De jeito nenhum, dá para esquentar. De jeito nenhum, somente a temperatura ambiente. A temperatura ambiente ela é excelente. Aqueceu, ele muda toda a estrutura química dele e não fica mais saudável. E a gordura natural dos alimentos? Porque a gente sabe, por exemplo, a carne. A carne tem muita gordura, né? Fala um pouquinho dessa gordura natural. É importante a gente ter essa gordura? Ou também tem que eliminar na dieta low carb? Qual que é o fundamento disso? A gordura animal ela é bastante importante. A gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade, porque tudo em excesso vai engordar. Então a gordura em excesso vai engordar, a proteína também, tudo em excesso engorda. Então é necessário que tenha uma parte da alimentação em gorduras, mas não uma quantidade exagerada. Por exemplo, ao fazer os alimentos, você opta por fazer eles com gordura, come alguns cortes de carne que tem um pouco mais de gordura ou não, mas não precisa ser todas as refeições. Por exemplo, não vou comer costela e bacon no café da manhã, almoço e janta, mas uma das refeições ok. A gordura é bastante importante porque as moléculas de gordura, que são as moléculas de colesterol, formam todos os hormônios do nosso corpo. Então, se a gente não come gordura, os nossos hormônios não são formados adequadamente. 50% do nosso cérebro é composto por gordura do tipo triglicerídeos, que é essa gordura boa. Então é bastante importante para a função cognitiva. O nosso coração tem uma camada protetora de gordura que também é bastante importante. Então ela serve para diversas funções dentro do nosso organismo e não só para se converter e acumular no corpo. Na verdade, ela só vai acumular no nosso organismo como gordura corporal a partir do momento que se ingere uma alta quantidade, porque primeiro vai passar por todas essas funções que eu falei para você dentro do nosso organismo, para que se no final sobrar alguma coisa, isso sim vai ser convertido em gordura. Então ela é de extrema importância para a nossa saúde. Então tem que comer um pouquinho de gordurinha na carne, não é tão ruim, viu, gente? Dá para comer. Isso é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. Sabe aquele bacon no feijãozinho? Não, no feijão não pode, mas pode ser no ovo. Pode também, né? Bacana. E quando a gente fala de proteína, né? Eu não sei se a dieta low carb ela é necessária a proteína e dentro dessa questão de proteína, o que você pode dizer pra gente? A pessoa tem que comer muita proteína ou não, tem que eliminar? A proteína ela sempre deve estar presente dentro da alimentação. Pelo menos em torno de umas 4 vezes ao dia, isso seria o ideal. Bastante? Bastante. E hoje o que eu vejo muito, principalmente em criança e em mulher, é que esse tipo de pessoa
tanto criança como mulher, não costuma consumir isso. Geralmente a mulher come um pedacinho de carne na hora do almoço e acabou a proteína dela do dia inteiro. E aí o que acontece? Ela não consegue ganhar uma massa muscular, o cabelo começa a ficar fraco, a pele não tão legal, a unha quebradiça, porque uma série de nutrientes que estão dentro da carne, que é a maior fonte que o nosso corpo consegue absorver bem, porque, por exemplo, a gente pega o feijão, ele é rico em ferro, mas não é um ferro biodisponível, então não vai servir de nada para o nosso corpo. Quando a gente come a proteína, o ferro que está ali dentro, aquele sim o nosso corpo vai absorver e vai conseguir utilizar com tranquilidade. Então a proteína deve sim sempre estar presente dentro da nossa alimentação, é bastante importante. Muito bacana saber disso. Em relação à água, porque a gente sabe que a água ela é fundamental para a saúde das pessoas. A água é necessária, mas dentro disso, dentro da dieta low carb, quanto de água a gente tem que tomar? Mais do que o normal, que é 2,5 litros por dia? Ou eu continuo tomando essa proporção? Em torno de 2 a 2,5 litros por dia é uma quantidade excelente. A hidratação é bastante importante. Tem até alguns estudos que comparam pessoas que tomam meio litro a 1 por dia com pacientes que tomam 2,5 litros a 3, você vê uma diferença na hidratação da pele absurda, uma diminuição das rugas, um melhor funcionamento do corpo, porque a água ela vai ser utilizada para o nosso corpo para o processo de hidratação, mas também pelas funções de excreção, quando sai na urina e limpa o organismo. Então, quando não se tem água, fica um pouco prejudicado todo esse sistema. Então, ela sim de extrema importância, em torno de 2 a 2,5 litros é uma quantidade excelente. Se você tem mais sede, você pode tomar mais água sem nenhum problema, mas pelo menos 2 litros seria uma quantidade, digamos que mínima, para se ingerir ao dia. Se a pessoa já faz exercício e toma água, porque a partir do momento que ela faz o exercício, ela perde um pouco de água no corpo, porque ela está gastando, né? Ela está suando. E ela repõe, ela acha que se ela repor, ela completa aqueles 2,5, ou ela tem que tomar um pouquinho mais devido aos exercícios, ao desgaste que ela teve? O ideal é que ela tome um pouquinho mais. Na verdade, quando a gente está fazendo alguma atividade que é um pouco mais desgastante, naturalmente a gente tem mais sede. Então, geralmente tem bebedouro dentro das academias e quem está fazendo atividade física acaba indo várias vezes durante o treino tomando aquela água. O ideal é que não se contabilize aquela água no momento do treino, porque aí o que você gastou no teu treino, você repôs ali tomando a água e o restante do teu dia você segue dentro da contagem. Legal. Doutora, em questão de carboidrato de alto índice glicêmico, né? As pessoas elas não entendem muito essa questão e principalmente qual que é a importância da gente entender e saber quando usar, quando não usar dentro de qualquer dieta. Isso é uma coisa que se fala muito a respeito dos alto e baixo índice glicêmico. Então, o que significa isso? Quando a gente come um tipo de carboidrato, que pode ser qualquer um desses que a gente comentou, o arroz, o feijão, o pão, vou dar o exemplo, por exemplo, da tapioca, que é queridinho de muitas pessoas. Ontem, inclusive, a gente gravou, vai passar na próxima semana, a gente gravou sobre tapioca, e muita gente come achando que é ótima para emagrecer, e não é muito por aí, né? Exatamente, não é nada por aí. Então, quando se come a tapioca, ela vai entrar dentro do nosso corpo, se divide em açúcar e é absorvido em açúcar. Qual que é a função do açúcar no nosso corpo? Ou ele vira energia e a gente gasta, e se a gente comeu mais do que a gente gasta, ao final do dia ele é convertido em gordura e se acumula ali na região que a gente detesta. É barriga. Então, exatamente. Então, essa é a única funcionalidade. Quando eu como, por exemplo, a tapioca, ele vai virar açúcar no corpo mais rápido do que 2 colheres de açúcar puro branco. Só para você ter uma ideia. Se você come açúcar puro, é melhor do que se você come a tapioca, em questão de índice glicêmico. Qual que é o grande significado disso? Se tem um alto índice glicêmico, o teu corpo vai absorver aquilo muito rápido e deu meia hora, 40 minutos, você já está morrendo de fome, aquilo não te sustentou e você precisa comer novamente. Então, isso é uma das coisas que acaba atrapalhando muito, porque você não tem saciedade. A cada meia hora, 1 hora, você está com fome. Quando a gente come um pãozinho, dali meia hora, 1 hora, está com fome. Quando você come, por exemplo, um omelete ou uma carne, você fica saciado por muito mais tempo. Come um meio abacate, por exemplo, fica um tempão saciado. Esses outros alimentos você fica com fome muito rapidamente. Olha só. Bom, em relação a temperos naturais, né? Porque quando a gente traz nutricionistas aqui, eles sempre comentam que tudo que é tempero natural
faz bem para a saúde, é melhor do que industrializado. Isso é verdade, né? Fala pra gente esses benefícios, doutora. Os temperos, quando eles são industrializados, eles contêm uma quantidade tão grande de corante, conservante e etc., que para a nossa saúde é muito prejudicial. Que eu sempre aconselho para os pacientes, comecem a observar um pouquinho a tabela nutricional desses alimentos. Olha a quantidade de sódio que tem em apenas uma colherzinha. Se a gente pega, por exemplo, esses temperos prontos, que tem salsinha, cebolinha e etc., muito comuns no mercado, uma colherzinha de 5 gramas tem em torno de 2.000% a quantidade de sódio que um indivíduo adulto precisa em 24 horas. Agora, quem que utiliza só uma colherzinha de chá daquele tempero? Ah, não tem como. Não. Então, é uma colher de sopa bem servida que se utiliza em uma única refeição. Imagine a quantidade de sódio que você ingere. É, muito, né? Por exemplo, se a gente pega também o glutamato monossódico, que é um veneno para a saúde. Tanto que na Europa ele não é vendido, no Brasil ele está presente em temperos industrializados. Esses temperos que a gente usa as pessoas compram no dia a dia para fazer uso, como por exemplo o Sazon. Então tem uma quantidade muito grande de glutamato monossódico, cerca de 6.000% o recomendado, em uma dosinha apenas de 5 gramas. Então tem que se tomar um cuidado muito grande. Os naturais pode se utilizar à vontade. Salsinha, cebolinha, tomilho, alecrim, todos são muito bons e saborosos. Saborosos, né? Que é muito melhor. E quando que eu consigo perceber uma mudança no meu organismo, digamos, no meu visual com a dieta low carb? Já na primeira semana, no primeiro mês? Tudo depende muito do quão errado essa pessoa come. Então, se é uma pessoa que come muito carboidrato da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir, come pizza e salgadinho e McDonald's, essa pessoa vai ter um resultado muito rápido. Com uma semana já está notando uma diferença, com um mês mais ainda, e com um mês é bacana, sempre quando eu oriento para os pacientes voltarem para mim, é em torno de 30 a 40 dias, porque daí eles já estão sentindo toda uma melhora no funcionamento do organismo, porque não é só a questão do peso e da estética e da beleza, mas sim da funcionalidade do corpo, de ir ao banheiro, de acordar bem, de dormir melhor, de ter menos incidências de infecção respiratória, de alergias no geral. Então tudo isso acaba melhorando dentro do corpo do paciente. Em torno de uma semana a um mês você já está vendo uma excelente diferença. Isso é uma coisa para se mudar para a vida toda, não só por um período de tempo. Bacana. Bom, gostaram? Eu adorei também. Eu acho que vale a pena, porque quem gosta da gente é a gente mesmo. Vamos deixar aqui então o telefone da doutora, da Eden Clinic, para que você possa ir até lá, fazer uma avaliação nutricional, ver com ela o que precisa melhorar, né, doutora? E ela vai poder estar te capacitando, tirando que a Eden Clinic também é uma clínica de estética. Claro. Vai poder modelar seu corpo, te deixar bonita, que é o que a gente quer, né, doutora? Isso é verdade. Lá a gente faz toda uma investigação, tanto da parte de exames, então para ver como é que está o teu organismo por dentro, o que está alterado, o que a gente precisa corrigir, para que você comece o seu tratamento na parte alimentar com o teu corpo bem regulado, com todo o teu metabolismo hormonal e metabólico funcionando 100%. Aí entra com a parte da dieta, a gente tem orientação para pacientes que necessitam da parte psicológica, acompanhamento com personal trainer, orientação de atividade física, e também tem a parte da estética para tratar, por exemplo, uma flacidez de pele que fique depois. Então a gente tem lá um atendimento bem completo para poder pegar todas as necessidades que o paciente precisa nesse período de transição. Muito bacana. Adorei, viu? Tê-la aqui Igualmente. novamente. Seja sempre bem-vinda. E você gostou? Então procura a Eden Clinic. Não sai daí que a gente já volta. Voltamos falando aí de mais beleza para vocês. Fica aí.